Enquanto o Remo já segue com essa indefinição de técnico, né? Ontem, o presidente Fábio Bentes esteve conosco aqui no Globo Esporte. Eu participei da entrevista e perguntei ao presidente sobre uma reunião que está programada para hoje entre ele, presidente do clube, o presidente do Conselho Deliberativo, Milton Campos, e o presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda, na pauta a possibilidade de antecipação da eleição do Clube do Remo, que está programada para 11 de novembro. Por quê? Porque se o Remo elege o novo presidente somente em dia 11 de novembro, poderia, aí já é uma outra questão, poderia ter atropelos de mercado, porque àquela altura, lá para o final de novembro, o mercado já está com as possibilidades bem restritas para a contratação de jogador e até de técnico, se o Catalá não voltasse ou não voltar. Aí o presidente fez uma revelação, é o que a gente traz agora aqui no Bom Dia. O Estatuto prevê um prazo mínimo para a publicação do edital. Se for publicado o edital e a eleição for menos do que esse prazo, qualquer torcedor do clube, qualquer associado pode entrar na justiça e anular o processo. E a gente já teve anos anteriores a mim esses atropelos e isso gerou uma consequência. Você vai lembrar de 2014, eleição anulada, nova eleição marcada, 2016 a mesma coisa e uma série de outras situações que aconteceram que eu acho que a gente tem que evitar. A gente tem que ser legalista, acho que pode antecipar, não vejo nenhum problema drástico nisso, mas desde que esteja dentro do período previsto no Estatuto e mais do que isso. Algumas coisas do futebol já podem ser antecipadas. Por exemplo, o Ricardo Catalá já foi manifestado pelos possíveis pré-candidatos que tem interesse de ficar com ele. Eu já iniciei a tratativa no CONDEL para que o CONDEL possa aprovar a assinatura desse contrato para o Ricardo para o ano que vem. Então, a gente já pode definir o treinador antes até da eleição. Qual é a questão aí? Durante muito tempo no Remo, dirigente que estava saindo assumia compromissos para serem cumpridos pela gestão seguinte. Então foi amarrado lá nos estatutos do Remo que contratação principalmente, negociações que gerem compromissos financeiros só podem ser assumidos, fechados para o período da gestão. O que ultrapassar para a gestão seguinte tem que ter autorização do Conselho Deliberativo. Então o presidente Fábio Bentes mostrou o seguinte: ele já está tratando com o Conselho Deliberativo para obter a autorização para contratar o Ricardo Catalá, né, independente da questão de outra gestão. E o próprio Conselho Deliberativo, obviamente, vai consultar os pré-candidatos de oposição, já que do lado da situação há toda uma aprovação à volta do Ricardo Catalá, e certamente vai ser esse o caminho. Com autorização do Conselho Deliberativo, o Remo fecha logo a contratação do Ricardo Catalá. Essa autorização deve sair até o final de setembro. Então, fecha o contrato com o Ricardo Catalá e o Catalá já no mercado começa a apontar jogadores e o Remo, mediante a mesma autorização, já pode ir antecipando algumas contratações e iniciando o processo de montagem do elenco para 2024, enquanto o mercado estiver aberto e houver maior disponibilidade de opções. Até porque tem jogador saindo, né? O Caldesani foi um, né? Que já deu adeus aí pro Remo. O Remo está num processo de desmanche, né? Então, a cada dia vai ter jogador se manifestando nas redes sociais, se despedindo. Matheus Caldesani foi contratado pelo Remo, assim, gerando uma bela expectativa por ser um jogador com história na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele teve problemas sérios de lesão e está na fase final da recuperação da lesão grave que teve no Remo e justamente por isso acabou não tendo a utilidade imaginada no Leão Azul. Em junho, o jogador precisou passar por uma cirurgia no joelho direito, ficou afastado dos gramados por esses 2 meses e se despede agora do Clube do Remo, deixando a frustração, não só pelo Remo não ter obtido o sucesso na Série C, mas por ele próprio não ter dado a resposta que o Remo esperava no investimento que fez. E o